de se locomover no corpo, que é um só corpo, um só espírito em toda a face da terra. Existem casos bíblicos saudáveis, louváveis. Mas eu estava pregando sobre bastardos e filhos. Então a distinção foi óbvia. Bastardo é o que não suporta exortação nem açoite. Amém? A distinção era essa, porém isso tudo foi entendido. Um segundo ponto, rapidinho, para que nós passemos adiante a palavra de Deus, é que todo mundo, a igreja que me conhece desde o início, sabe que nós amamos missões. Nós fizemos missão lá em Goiânia, Caracaraí, Vila do Equador, Vista Alegre, Rorainópolis. A nossa visão é essa, e nós sempre amamos e apoiamos missões, porque isso faz parte do ministério da igreja. E para completar nessa noite, nós vamos então iniciar a palavra de hoje. Acho que já deu tempo de todo mundo se assentar, de todo mundo se locomover, de todo mundo, no sentido de quem está presente, se assentar. Amados, vamos abrir num texto conhecidíssimo da amada igreja do Senhor. E você atente bem, você preste bem atenção, que é um texto simples, é um texto muito conhecido e rico da igreja. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu vou começar pelo final e depois vou pegando cada ponto do início, para que nós tenhamos uma visão do que Deus nos quer falar nessa noite. Mateus capítulo 5. Quantos encontraram? Amém. Você não desmarca, e você não desmarque, que nós vamos tratar nesse texto rapidinho de coisas tremendas na palavra do Senhor. Diz assim então, Mateus 5, de 11 a 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Abençoa essa palavra, capacita-nos, unge-nos como igreja, para que possamos, Pai, atentamente investigar e examinar, comer e beber a Tua palavra, porque dela vivemos e por ela existimos. Em nome de Jesus, amém. Quero repetir, 11 e 12, aí você não desmarca o 5, que a gente vai trabalhar um pouquinho em cima dele. Bem-aventurados, felizes sois, quando por minha causa, a causa de Jesus, quem está falando é Jesus, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguindo, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Com certeza todos nós vamos nos alegrar nessa noite com essa palavra, porque ela é muito rica. Ela é tão gloriosa, igreja, que para que você tenha uma ideia, essa palavra de Mateus 5, só de 1 a 12, ela faz parte do estudo bíblico, de teologia bíblica, de autoridade eclesiástica. E ela faz parte também, esse texto, essa porção de 5 de Mateus, de 1 a 12, do contexto bíblico escatológico de heresiologia. Lecionei as duas matérias lá no SEBAET, no Seminário Pentecostal Bíblico do Amazonas. Então vamos lá. Amados, mas aqui não interessa heresiologia nem autoridade eclesiástica. Aqui é o Espírito Santo que vai trabalhar em nossas vidas. Eu falo assim porque os amados sabem, desde o início me conhecem. A gente trabalha há muito tempo com esse ramo. Um dia aqui pregou o pastor Neri Campos, que foi meu diretor nessa escola bíblica teológica, a barba bem aqui, quem lembra? Amém. A maioria, os antigos, claro, lembram desse nosso amado pastor que aqui pregou, a barba, meu irmão, bem aqui, um homem cheio do Espírito Santo. E fui dirigido no SEBAET, e também fui por ele consagrado junto com outros 2 pastores. E ele esteve aqui, ele falou de uma árvore frondosa que daria muitos frutos, e mostrou e apontou para vocês como frutos desse ministério que nasceu lá na IDBP.
Muito bem. Mas, amados, prestem bem atenção. Quem está falando aqui é Jesus, e nós vamos passear nesse texto. Tudo que você imaginar, queridos, de autoridade de igreja, de luta contra as heresias, do que você imaginar, esse texto trata. Ele é riquíssimo. Você pode pegar porções de toda a Bíblia e encaixar aqui. Então eu quero repetir isso para que o internauta, para que nós que aqui estamos, entendamos algo. Bem-aventurados felizes sois quando, olha a condição, uma construção de tempo, quando por minha causa, a causa de quem? Jesus, olha lá, bem-aventurados felizes sois. Quando, em que condição? Quando por minha causa, a causa de Cristo, a causa de sua palavra, entenda isso, meu amado, por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai. A exultação é uma intensidade maior do que o regozijo. Você regozija e se exalta no Senhor pelo fato de sofrer por sua causa, e quando por causa dele vos injuriarem, agora se sinta aí, se sinta feliz com isso, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, amados, quem são esses bem-aventurados que pela causa de Cristo, ao serem perseguidos, ao serem injuriados, quando mentindo disserem todo mal contra eles, eles devem regozijar-se e exultar, porque grande será o galardão deles nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quantos entenderam? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu pego vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segure aí, não leia mais, olhe para cá agora. Então vamos lá para o 11 e 12. Bem-aventurado Jucivaldo, bem-aventurado Anderson, Eduardo Guerra, daqui a pouco eu vou falar o nome dos outros, fique à vontade. Quando você, por ser pobre de espírito, humilde de espírito, te perseguirem. Quando você, pelo amor do reino de Deus, por amor de Jesus, negar-se a si mesmo, ter um novo nascimento, tornar-se filho de Deus, e não ter mais o seu eu, a sua soberba, Fran, o seu orgulho dirigindo a sua vida, mas você será tão humilde, tão pobre de espírito, que você deixará Deus dirigir a sua vida. E então você que é humilde e pobre de espírito, que deixa Deus dirigir a sua vida, e não você, quando você for perseguido, te alegra, exulta, regozija-te, porque grande será o teu galardão, humilde de espírito. Quem está entendendo isso? Então esse texto, eu comecei do final para que a gente grave bem. Bem-aventurados, que coisa linda, sois quando por minha causa vos injuriarem injustamente, fizerem injustiças contra você, falarem mal de você, mentindo, vos perseguirem. Regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, os quais também foram humildes de espírito e pobres de espírito como você. Então repare que nessa palavra, irmãos, não há lugar para a carnalidade, não há lugar para a soberba da vida, concupiscência dos olhos, não há lugar, é uma palavra destinada aos humildes de espírito, que deixam reinar neles a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Mas vamos lá, vamos continuar.
4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que choram, queridos, pelos valores da palavra de Deus. Os que choram pela injustiça cometida a eles por praticarem a palavra, por terem negado o seu eu, terem sido humildes de espírito, a tal ponto que Jesus falou que quem não fosse, até um camelo se deixaria dominar, mas um rico de espírito jamais passaria no buraco da agulha que era as portinholas das muralhas. Mas aqui, bem-aventurados humildes de espírito, aqueles que não se levantam contra Deus e que se deixam dominar por Deus e por sua palavra. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos perseguirem, injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Os profetas eram humildes de espírito, choravam pelos valores da palavra de Deus, choravam por serem injustiçados pela palavra de Deus e por praticarem a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Então atente ver isso para que você entenda o que será ministrado hoje na palavra. Versículo 5. Eu estou indo rápido, mas cada palavrinha dessa, humilde, chorão de espírito, irmão, é uma pregação inteira. Mas vamos remir o tempo. Versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mansidão é a característica daquele que, por ter se convertido, ter se tornado filho legítimo, ele deixou de reinar sobre a vida dele. Não é mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então esses que choram por amor à palavra, que sofrem por amor à palavra, eles se tornam tão mansos, queridos, que eles herdarão a terra. Essa terra será deles no milênio. Eles herdarão, além da glória, o corpo de glória, a vida eterna, a eternidade de glória. Eles possuirão essa terra. O humilde de espírito, acompanhe comigo, isso serve para mim, para todos nós, queridos. O humilde de espírito, ele chora pelas palavras, pelos valores, pela palavra de Deus. Ele é manso. Ele não é iracundo, ele não dá coices, ele não trata mal o seu irmão, ele não gera divisão, porque ele ama o Senhor. É ao contrário, queridos. Então, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É aquele homem espiritual, que é humilde de espírito, que chora pelos valores de Deus, que se tornou manso, que não busca os seus interesses, que agora tem fome e sede da palavra de Deus, a tal ponto, queridos, que ele não vive sem a palavra. Ele come e bebe esta palavra. Ele tem fome e sede da justiça de Deus, e não da justiça dele ou dos homens, da justiça de Deus, minha, não minha justiça, mas de Deus. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão. Amados, não se pode ser misericordioso se não se for manso de espírito. Não se pode ser manso sem ser manso, ou pobre ou humilde de espírito. Não se pode ter fome e sede da palavra se não for misericordioso. A misericórdia, ela abrange, ela coloca o coração de Deus em nosso coração. Então eu vou seguir ao Senhor, eu vou sofrer afrontas por amor dele, eu vou ser humilde de espírito, não reinarei mais em meu lugar, eu chorarei e serei consolado, eu serei manso, eu terei fome e sede de justiça, e portanto, eu tendo misericórdia. 5:24 de João: os que me amam, os que guardam a minha palavra, não entrem em juízo. Não haverá juízo para você, querido. O salvo não será julgado em nenhum momento da sua vida de glória. Ele será avaliado no tribunal de Cristo para efeito de receber galardões e recompensas. O juiz é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, em qualquer sentido.
em qualquer sentido, sentido do momento de uma situação, no sentido de vida eterna. Então, quando você está nesses parâmetros, você não é réu de juízo, você é salvo em Cristo Jesus. Então você, com essas características que eu ainda vou trabalhar, vai dizer, e o Senhor te diz: felizes filhos, bem-aventurados sois quando por minha causa, a causa de Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Pobres de espírito, que são mansos, que são humildes de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os mansos, os misericordiosos, queridos, são aqueles que não guardam rancor, são aqueles que não guardam mágoa, são aqueles que não alimentam raiz de amargura e, portanto, não congestionam, não infectam o corpo de Cristo. Eles amam, muito pelo contrário, eles são agentes de manutenção de Cristo, da unidade. Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente para a manutenção da unidade no espírito, no vínculo da paz. Então você está gerando aqui, aí está lá, vou fazer uma hipótese, posso citar nome porque ele é meu amigo, já tem maturidade, o Ed Filho, por exemplo. Se ele estivesse aqui, meu Deus, o homem Ed Filho não promove confusão, o Ed Filho não promove dissensão, é um rapaz pobre de espírito, é um rapaz manso, é um rapaz que não procura o seu interesse, tem fome e sede de justiça, é misericordioso, é limpo de coração, verá a Deus. Eu já estou no outro item. Aí, meu irmão, se eu, ai de quem perseguir esse rapaz, por ele estar fazendo a obra de Deus. Ele não tem vingança própria, ele não tem trauma, ele não tem egoísmo, ele vai agir porque ele ama a Deus. Aí o Senhor vai dizer: Ed, bem-aventurado és, meu filho, porque por minha causa tu estás sendo perseguido, estão caluniando sua vida, estão mentindo contra você. Ai de quem fizer isso. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Amém? Então, irmão, isso é palavra pura. Eu estou dando exemplos práticos. Veja bem: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Sem santidade não se verá o Senhor. Os limpos de coração, queridos, são os que guardam rancores. Aí é coração entupido, aí é coração abafado. Amém, amados? Então preste atenção: os limpos de coração, porque verão a Deus, verão a Deus, tal a limpeza de seu coração. Que coisa linda. Continuando, bem-aventurados, eu pulei algum? Não. Bem-aventurados é o 10, não é? Bem-aventurados, 9, perdão. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Já pensou, irmão, se você está pacificando a igreja? O que é isso? Quando há um desentendimento, lá vai o Ed, lá vai você gerar paz entre os irmãos. Essa pessoa, irmão, está colaborando com o Espírito Santo para a unidade da igreja no vínculo da paz. Ela será chamada filho ou filhos de Deus. É para esses que Deus está dizendo, queridos, que se eles forem perseguidos por essas causas de Deus, por minha causa, diz o Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando? Meu irmão, preste atenção. Pacificador. Poxa, o Ed estava gerando a paz, o Afrânio, se coloque aí, qualquer um de vocês, amados, e ele foi, então, e vão perseguir dentro da igreja a pessoa, porque ela está gerando a paz, a comunhão. Que é isso, meu irmão? Deus seria totalmente inverso à sua própria verdade. Então, repare que os versículos 11 e 12 não funcionam sem as qualidades espirituais do versículo 1 ao versículo 10. Quantos estão entendendo? Quantos aqui são mansos, humildes de espírito? Quantos aqui querem realmente ser pacificadores? Amém, irmãos? Que nesse momento, igreja, nós estamos entendendo, para que você entenda o passo seguinte, para que você entenda
como Deus é maravilhoso, misericordioso, bendito. E como se nós vivermos a palavra, aí sim seremos bem-aventurados, quando por causa do Senhor, dos seus valores, disso que nós lemos anteriormente, forem perseguidos, mentindo, dirão todo mal contra nós. Isso é palavra de Deus, queridos. Isso é não alegar que eu estou sofrendo porque alguém está me injuriando por outra causa qualquer. A isso dá-se o nome, biblicamente, de carnalidade, de soberba. O Senhor Jesus, então, nesta noite, Ele te conclama, Ele te invoca, a igreja, a seres humildes de espírito, a chorares por amor do Deus vivo, pela sua palavra, pelos seus valores, a seres manso, porque herdarás a terra, a seres sedento e faminto de justiça, a seres misericordioso, a seres limpo de coração, a seres pacificador. Aí você sim, nesse momento, será uma pessoa, um elo dessa igreja, um membro desse corpo, que por sua causa e por sua decisão, jamais tu, eu, Ed, qualquer um, irmão, se coloque aí, provocaremos divisão no corpo, provocaremos e incentivaremos pessoas a saírem do convívio, da comunhão da igreja. Irmãos, pelo amor de Deus. Então eu estou lendo a palavra de Deus, e nós não podemos ler a palavra de Deus sem vislumbres práticos, senão ela se torna inócua, ela se torna inaplicável. E a palavra de Deus é para a nossa vida. Amém, meus amados? Isso é para a nossa vida. Agora, pense bem. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Nós não podemos aplicar o 11 e 12 para nenhum contexto que não seja esse, do Espírito Santo reinando em nossas vidas. Amém? Agora, amados, vamos para o texto seguinte, para que você discirna, para que nós discernamos algo espetacular, algo extraordinário. Veja bem, dentro de Mateus 5, de 1 a 12, você vê o corpo de Cristo ali? Quem discerniu isso? Amém. Então você é bem-aventurado, porque o Senhor, toda a palavra dele é unida, é de cunho, é de autoria do Espírito Santo. Amém? Então todos os capítulos e versículos que foram feitos para melhorarem a nossa leitura, eles não podem desvirtuar do cerne, do conteúdo principal. Amados, Provérbios 6. Tem coisas que eu vou ter que mostrar aqui, só para que você tenha uma noção. Provérbios 6. Capítulo 6. Antes de lermos, deixa eu dizer para você algo. Provérbios capítulo 6, nesse texto, ele é único no original, hebraico, grego, ele é único. Mas deixa eu dizer algo para você. Na linguagem popular, na linguagem de hoje, ele tem uma alteração não herética. Por quê, pastor, se eu estou falando isso? Aí eu mostro, e depois do culto, os mais novos podem procurar se quiserem tirar a sua dúvida. Eu participei. Isso aqui, irmão, é humildade, porque os irmãos antigos da igreja sabem. Isso é para você entender. Eu participei do curso de tradução linguística e comunicação a nível de seminário, realizado em Manaus em 17 a 21, foram quatro dias, do mês de setembro de 1983. Já sou velhinho, viu, igreja? 63 anos. Então eu participei, junto com os reverendos Oswaldo e Evaldo Alves, do curso que em todo o Brasil, em 4 dias em todo o Brasil, elaborou o texto da Bíblia na linguagem de hoje, na Bíblia popular. E o grande no bom sentido espiritual, reverendo professor Oswaldo Alves e o Evaldo, foram chancelados pelo Procurador-Geral da República à época, o reverendo Cleiton Rossi.
era no tempo em que a palavra de Deus era respeitada. Então a Procuradoria-Geral da República mandou o Cleiton para todo o Brasil, ele não estava em cada lugar, mas que não se perdesse, com a tradução na linguagem de hoje, a sagracidade da Bíblia. Bota na linguagem de hoje, mas não altera a essência. Amém, amados? Então eu participei, se algum amado quiser ver depois, está aqui, tem a assinatura de todos eles e de minha participação, para eu dizer o que eu estou lhe dizendo. Então eu vou ler na minha tradução e você vai entender. Provérbios 6, olha, o culto vai ser rápido, a pregação não demorará, mas você vai entender. Quantos já gravaram Mateus 5? Amém. Então é por aqueles motivos, queridos, se a alegação de outro tipo de perseguição, de outro tipo de justiça, for outra, ela não pertine, ela não diz respeito ao corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo vive de humildes de espírito, mansos de coração, limpos de coração, pacificadores, amém? Mas vamos para o texto aqui. Aí vocês vão agora se esforçar um pouquinho. Provérbios 6. Eu vou ler na minha versão. E quem tiver a linguagem de hoje, depois só é ler o verso 14, que eles deixaram o verso 14 para corroborar na linguagem popular com o que eu vou falar. A original é assim, 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Então veja bem, 6 coisas o Senhor aborrece. O que é aborrecer? Ele detesta, ele pune, ele gera consequências, ele detesta, quero repetir, ele ama menos, ele não respeita, sofrerão consequências e punição. Então vamos para essas 6 coisas. Olhos altivos, o Senhor aborrece, o Senhor pune, o Senhor disciplina e o Senhor vai gerar consequências. 2. Língua mentirosa, o Senhor detesta, o Senhor pune, o Senhor disciplinará, haverá consequências, ele aborrece. 3, mãos que derramam sangue inocente, idem, ele detesta, ele ama menos, ele aborrece, ele pune, ele disciplina e haverá consequências. Qual é o outro? 4, coração que trama projetos. Coração que trama projetos iníquos. Ele pune, detesta, aborrece. 5, pés que se apressam a correr para o mal. Mesma coisa, queridos, é pecado. São graves, ele detesta, ele disciplina, ele aborrece. 6, testemunha falsa que profere mentira. Preste atenção agora. Ele pune, ele detesta, ele disciplina e ocorrem consequências. Porém, olha que coisa linda. Porém, Paulo Roberto. Porém, nossa Deca. Porém, Gilberson. Porém, Oswaldo. Ele não execra. Ele não tira desses pecadores e dessas práticas a possibilidade de salvação, de vida eterna e de convívio no corpo. Meu Deus, meu Deus. Quer dizer que chega aqui um assassino, se converte, entra na igreja, está com o Senhor, ele perdoa, ele restaura. Aquele cidadão vai pagar as consequências do seu ato, mas ele será bem recebido no corpo. Olha que coisa linda. Ele tramou, fez projetos iníquos, mentiu, foi testemunha falsa, mas ele se submeteu ao Senhor. E ele será colhedor das consequências do seu plantio, mas ele não fez mal ao corpo da igreja. Acompanha isso, igreja do Senhor. Agora atenção. A 7ª coisa, o Senhor abomina. Agora, por que, pastora Fran? Porque essa 7ª coisa é pecar contra a sua igreja, é pecar contra a menina dos seus olhos,
isso está em heresiologia, isso está em autoridade eclesiástica, isso é um estudo bíblico, teológico. Irmãos, essa 7ª coisa o Senhor abomina, porque mexe com o seu povo, quebra a comunhão do seu, gera divisão no meio do seu povo. Agora preste atenção, que eu peguei aborrecer, eu disse detestar, amar menos, punir, gerar consequências, amém? Vamos então para abominar, para que você entenda. Repelir com grande força aquele que causa horror, infortúnio na igreja, detestável, execrável, o que maquina o mal-estar para destruir a comunhão do povo de Deus. Execrável, que provoca horror, que precisa ser execrado, que precisa ser subtraído, para que haja paz no corpo. Repare, igreja, nós podemos, como homens de Deus, aqui tem colunas, 5 ministérios, colunas, digam para mim, profetas, pastores, apóstolos, evangelistas e mestres, que são doutores na palavra. E também, além dessas colunas, que são os 5 ministérios, existem muito mais outras. Os profetas de dom, que são possuidores de dom, o Espírito é o mesmo, mas as atividades, as realizações são muitas. O mesmo Espírito age em todos. Profecia como Ágabo, como as profetisas de Atos, enfim, existem colunas que não aparecem, estão incrustadas de socorro, de atividades na igreja, de poderes ofensivos e defensivos para manter o corpo. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, a 7ª coisa. O que diz aí? Leia comigo a 7ª coisa. O que semeia? Contenda entre os irmãos. O que semeia, o que planta, contenda entre os irmãos. Para Deus, queridos, é pior do que o assassino, que não mexeu com sua igreja, que entrou para ser recuperado, que vai colher suas consequências, ou que fez isso estando no corpo, mas lá fora, foi preso, foi julgado, retorna, vai ser reconstituído. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Mas o que semeia, contendas contra os irmãos, ou entre os irmãos, a palavra é essa, entre os irmãos, ele é para Deus abominação. Quem tem linguagem de hoje, vai no 14, que lá fala perversidade. O Senhor vê como perversidade e conclui também na abominação. Preste atenção em algo, queridos. Preste atenção em algo. Esse crime agride, fere a comunhão da igreja. Esse crime destitui o praticante da humildade de espírito, destitui-o da mansidão, destitui-o da fome e sede de justiça, destitui-o da pacificação que ele deveria exercer sobre o corpo, ele, o afranho, por ser membro desse corpo e como tal dever ser ágil, diligente em promover a paz entre os irmãos, para que sejamos chamados filhos de Deus. Quantos estão entendendo isso? Eu estou conectando os 2 textos, percebem? Então, amados, não podemos esquecer isso, sob pena de cometermos graves delitos contra a igreja do Senhor. E se possível, nós temos que ter muito olhos de águia para poder deixar esses membros, esses atentadores da comunhão do corpo, por semearem contendas, não levarem muitos consigo. Tem que ser uma operação cirúrgica, tem que ser feito com muita cautela, com muita sabedoria, porque a visão do diabo é levar muitos, igreja, é acabar com a igreja. Não pense que é tolice não, é muito sério isso. Então isso é a abominação para o Senhor.
Você está entendendo agora? Vou te perdoar, meu irmão, se você me ofender, glória a Deus, eu também preciso do seu perdão, caso eu o faça, e por aí afora, mas semear contenda entre os irmãos, e o pior, usar o nome de Deus em vão, usar a palavra de Deus em vão, para consubstanciar, para consolidar esse ato de rebelião, isso é abominável ao Senhor. Esqueça o abominável homem das neves, por favor. É abominável ao Senhor, igreja. Onde nós podemos correlacionar, aí nesse estudo de heresiologia e de autoridades eclesiásticas, eu poderia anexar 4 textos, mas eu anexo só um, para que nós possamos remir o tempo. Preste atenção em... Vamos rapidinho para não perdermos tempo. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. De 12 a 14. 1 Pedro 4. De 12 a 14. Eu vou reforçar o capítulo 5. E depois... Cadê meu amado pastor Gabriel? Está no recinto? Amém. Amém, querida. Então, o nosso ministro Rafael. Enquanto eu leio aqui, Rafael, eu vi realmente o nosso pastor Gabriel em trânsito, devia estar, e já foi explicado. Ele está atendendo a nossa amada Isabela. Eu dei o teu texto não, né, Rafael? Não. Então, Rafael, lê 1 Pedro 4, de 12 a 14, Rafael. Aí mesmo esse que eu ia dar para o pastor Gabriel. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Oh, glória a Deus! Quantos entenderam? Amados, não estranheis o fogo ardente que arde entre vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, à medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Cristo teve onde reclinar a cabeça? Cristo teve luxo ao seu dispor? Cristo amou. Mas alguém diria, não, mas nós não vamos sofrer assim. Eu sei, meu amado, Deus não te chamou para sofrer, não. Mas o Senhor diz, olha, se por minha causa sois injuriados, aí eu pego lá o texto de 5. Se eu sou humilde de espírito, se eu sou manso, se eu sou pacificador, se eu sou faminto e sedento de justiça, eu vou sofrer perseguição por amor dele. E ele vai me dizer, tu és bem-aventurado, meu filho, porque por meu nome tu estás sofrendo. Amém? Agora eu vou combinar com a abominação de quem semeia contenda no corpo, na igreja. Então alguém diria, pastor, eu como novo convertido posso fazer isso? Não, querido, fique tranquilo. Você não poderá fazer isso. Você não terá nem dimensão para semear contenda. Você pode chegar, qualquer um novo convertido, com a sua mania de fofoca lá do mundo, mas isso a igreja vai entender, o Espírito Santo vai te tratar. Isso não vai acometer o corpo, porque o Espírito Santo vai te tratar. Não tem problema. Ele está falando aqui com irmãos que conhecem a palavra. Quantos estão entendendo isso? Né, Alana? A Alana está rindo, mas está entendendo. Amados, que coisa linda. Então olha lá, eu também estou rindo, igreja. Então preste atenção. Olha um texto tremendo. Mateus 18, de 6 a 7. Mateus 18, de 6 a 7. 18, de 6 a 7. Qualquer que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos,
Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. O escândalo aonde no mundo? Não, o cara ali matou 5. Isso para Deus é normal, é comum. Ah, o cara ali estuprou. Irmão, isso não é escândalo. O mundo já convive com isso. O Senhor está falando com aquele que fizer tropeçar um pequenino que crê nele. O Senhor está falando com o corpo de Cristo. E quem é que pode fazer tropeçar um pequenino que o ama? O que semeia contendas na igreja. Esse semeador de contendas, o Senhor diz, olha, além de você ir para o inferno, filhinho, seria bom que te atasse no pescoço uma grande pedra com corda, claro, de moinho, e te jogasse nas profundezas do mar, porque tu sumirias. Tu deixarias de fazer contenda no meio do meu corpo, no meio do meu organismo vivo, a minha igreja, e tu sumirias do ar. Tu irias com teu pecado de abominação para o inferno, e não mais atentarias contra a minha igreja. Quantos estão entendendo isso, igreja? Se eu for além, meu irmão, é muito mais grave. Mas só para nós termos essa noção, nessa noite, qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado na mais profundeza ou na maior profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. O Deus vivo está dizendo assim, ai daquele que dentro da minha igreja gerar um escândalo a tal ponto que o mundo diminua a minha igreja, que o mundo saiba e ataque a minha igreja. Ai daquele que fizer isso, denegrindo a minha igreja para o mundo. Melhor lhe fora tirar de circulação. Então, amados do Senhor, nessa noite, se não vos converterdes, diz a palavra, e vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, nesse momento, em Efésios 4, diz assim, 4:4, há somente um corpo, há somente uma igreja, há somente um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, de 4-5. Igreja, eu sou membro do corpo, e para onde eu vá, que eu não vou para outro lugar, que não seja igreja, eu estou dentro do mesmo senhorio, do mesmo Espírito Santo, e o Senhor nos vê como uma única igreja na face da terra. E nós precisamos ter cuidado para que jamais o diabo nos pegue de surpresa e nos faça vítimas de sermos pecadores contra a humildade de espírito, a mansidão, a sede de fome de justiça, para que então o Senhor diga, bem-aventurado filho, se estás sofrendo por isso, o Senhor te ama, o Senhor vai te defender, o Senhor vai defender sua causa, meu filho. Não te preocupa não, é por isso, é por causa do meu nome, então não estranha isso não. Isso é um fogo ardente para te provar, para que tu sejas fiel e tu mostres que tu me serves. É para isso. Então nessa noite, meu querido irmão, querida igreja, eu botaria só um textozinho rapidinho, para que nós tivéssemos essa noção, que está em Salmos, só para você ver o que ocorre. Você, eu, nós fazemos parte do corpo de Cristo na terra. A igreja é uma organização espiritual, e nós somos membros dessa igreja. E se você se comportar a frango, eu, nós, você como membros, nós teremos uma proteção de Deus maravilhosa. O Senhor nos amará. Caiam 1000 à tua direita, 10.000, e tu nos será atingido. Salmo 55 é um salmo de Davi, didático, transformado em música, com instrumentos de cordas. Ele fala na destruição, no meio da comunhão do seu povo, por isso mesmo. Então 55, de 11-14, diz assim: a destruição no meio dela, as suas praças não se apartam, a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Só a intimidade
na comunhão da igreja, queridos. Olha lá. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. O Senhor está falando, irmão, de traição à palavra, de deserção. Se olha, não foi. O Senhor disse algo lindo que está nos Salmos: aquele que comia do meu pão levantou o calcanhar contra mim. Jesus sofreu isso. Jesus falou isso. O salmista prevê antes que ocorresse. E nessa noite, eu quero, para concluirmos com alegria, abrirmos em 1 aos Tessalonicenses e vamos partir para os louvores, para a alegria do Senhor, para nos regozijarmos, porque se tu sofreres, igreja, por amor do Senhor, pelos valores da palavra, grande será o teu galardão, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós, antes da gente, e seremos benditos eternamente. Então vamos lá, igreja. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 14. Eu queria que essa leitura fosse... É minha tradução a tua? Não? Ah, não tem, perdão. É o texto do arrebatamento, perdão. Primeiro... É o texto, ninguém sabe o texto do arrebatamento, nem o Afrânio, meu Deus. 1 aos Tessalonicenses 4. Eu falei o que, igreja? Perdão, foi um que surgiu na minha frente. 14. É isso? 4. Amém, meus amados. De 15 a 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, os que estamos vivos não iremos antes dos que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, brevemente, não estou marcando dia nem hora, eu falei isso sobre sexta-feira, né? Não estou apressando ninguém a se casar, eu nunca fiz isso, tá, irmão? Por favor, não tema e não tremas. Nós subiremos em corpos de glória. Os mortos em Cristo que viveram antes de nós ressuscitarão em corpos de glória, e nós transformados seremos, e junto com eles subiremos para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Amém, meus amados? Antes de dar os avisos finais, passar para o louvor, eu quero dizer, amanhã nós teremos uma doutrina que não será transmitida pela internet. Então, se você quiser se inteirar, amados, de algo glorioso dentro do corpo de Cristo, você venha, porque depois, talvez você não veja, não ouça, e vai ouvir o que não foi dito. Será um pregador não daqui da igreja, será um pastor, um missionário conhecido em todo o Brasil e no mundo, nos dará uma palavra por teleconferência, por link, será glorioso, e depois nós vamos analisar rapidinho, para que você entenda, querida igreja, o que é igreja. Eu entendo, eu sei que você sabe, você está aqui há tanto tempo, e você tem o Espírito Santo de Deus. Então amanhã nós temos uma doutrina imperdível para líderes, diáconos, pastores, presbíteros e toda a membresia. Quer ter olhos de águia? Aprenda, igreja, aprenda uma coisa. O traidor, o ser humano, o traidor é um espírito, ele trai a qualquer um, igreja. Não se iluda, não. Ao corpo de Cristo, pior ainda. Aí sim, o traidor, ele chega na igreja, ele é recomposto, ele é consolidado, não se preocupe. Eu estou falando com esse que Davi fala. É o mesmo espírito quando a pastora pregou sexta-feira. A Bíblia é a mesma. Esse texto eu preguei em 2007. E ele continua vivo até hoje. Amém, amados? Amém? Ministério de louvor, venha.
Amém. Possamos ficar de pé na presença do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é sobrenatural. Muitas vezes nosso eu nos atrapalha de adorar a Deus. Nossa vontade humana, o nosso querer nos atrapalham em adoração. E às vezes nós lutamos contra nós mesmos, não entendendo a vontade de Deus, nós acabamos lutando contra o próprio Deus. Longe de nós, irmãos, longe de nós nos levantarmos contra o Espírito Santo, nos levantarmos contra a palavra do Senhor, contra os nossos irmãos, que nós possamos nos submeter sim ao Evangelho de Deus todos os dias da nossa vida. Muitas vezes não entendendo, a gente quer fazer algo, mas a gente acaba fazendo o que não deve fazer por causa do nosso eu que quer crescer. O Senhor tem falado conosco tantas vezes essas semanas, esses meses, esses anos. Como eu falava aqui, você pode procurar a palavra 5, 3, 4, 10 anos atrás. Ela não muda, ela é a mesma. Deus está falando conosco, porque Ele quer ver o nosso crescimento. Ele quer que nós sejamos salvos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Declara, Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Deus, precisamos de Ti, Pai. Sinto a graça, o que seria de mim? Precisamos de Ti, Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria
Às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. Não temos que entender mesmo. Ele é Deus. Nós não temos que compreender. Nós só temos que obedecer. Nós só temos que estar submisso à sua palavra, submisso ao seu evangelho, submisso a tudo aquilo que tem ministrado aos nossos corações. Uma coisa eu te digo, meu irmão, tudo que nós passamos aqui, se perseguindo, te persegue, se vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra você, regozijai, alegrai-vos, porque grande será o teu galardão. Eu te digo aqui essa noite, você está passando por alguma tribulação? Estão passando por algum tipo de perseguição? Eu te digo, vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena porque Deus é conosco. Deus está na frente da nossa peleja. Deus está na frente da tua guerra. Deus está na frente da tua peleja, porque Ele é Deus. E se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, saiba, a vitória é certa para você. Você pode não enxergar agora, mas lá na frente você vai se alegrar e vai se regozijar, porque você confiou no Deus da tua salvação. Apenas obedeça ao Senhor. Aleluia, Deus. Te amamos, Pai. E queremos estar na tua presença. Não compreendo seus caminhos, Diga ao Senhor, mas te darei, Pai. mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Ele que me sustenta, Ele. Me sustentas em minha dor.
Diga isso, igreja.